professores, senhores estudantes acadêmicos, bacharéis de direito, amigos advogados, componentes da defesa, nobres jurados. Jurados não. Os senhores são juízes. Os senhores são juízes constitucionais. A instituição do júri foi criada num decreto imperial em 1822, ordenado no dia 18 de junho pelo príncipe regente Dom Pedro. E em 1946, por lei maior, por intermédio da nova Constituição Federal, foi sancionado. O que significa isso? Significa que os senhores estão aqui porque são homens bons, honrados, inteligentes, patriotas, e que a decisão dos senhores jamais poderá ser mudada. O tribunal do júri pode até ter uma decisão anulada, se for totalmente contrária à prova dos autos, mas mudada não. Os senhores são os juízes de fato. Por que isso? Porque o crime seguido de morte, o crime contra a vida, ele deve ser julgado pelos seus pais. Ele deve ser julgado segundo o entendimento pelos senhores da comunidade. E vocês terão que aplicar a justiça. É por isso que vocês estão aqui. Senhores, começamos essa tese muito triste. Vamos mais além. Nós lutávamos por saber que seres humanos são capazes de cometer atitudes tão cruéis e covardes, como fizeram com a vítima, o senhor Roger Watson, dentro de uma caverna, num lugar em que nada se tira, a não ser fotografias, nada se deixa, a não ser pegadas, em um lugar em que nada se mata, a não ser o próprio tempo. Ninguém realmente sabe o que aconteceu dentro daquela caverna. Os homens mentem. Como podemos acreditar no que eles estavam falando? Queremos aqui abordar os momentos que antecederam o desfecho, intercrimes, o fatal, o macabro ato criminoso. Senhores, é possível imaginar esses exploradores dentro daquela caverna, repleta de curiosidades, quando algo inesperado acontece e um desmoronamento faz com que a única luz diante de seus próprios olhos se tornasse a escuridão. Neste momento, senhores, o que é alegria, o que é euforia, começam a se tornar medo, angústia, os corações aceleram, e isso com certeza iria abalar o relacionamento do grupo. Desde o início, Watson se despontou como líder, até mesmo por se contar que suas características em espeleologia o deixasse pronto para uma ocasião dessa. Watson tentou várias vezes acalmar os ânimos, mas as condições adversas desencadeou a raiva, a ira e principalmente a busca por um culpado. Watson, antes exaltado pelos literatos, ele passa a ser crucificado. Ele foi vítima de um ato traiçoeiro e cruel, cometido por seus amigos, de modo livre e consciente. Havia a intenção de matar. Senhores, o nosso livro sagrado diz de forma muito clara: não matarás. Este é o 5º mandamento. A nossa Carta Magna não é diferente. O artigo 5º da Constituição Federal nos assegura que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo a inviolabilidade à vida. Os senhores têm a noção da dor, do sofrimento que esses criminosos estão causando em uma família por terem tirado a vítima de um ente querido de forma tão cruel e criminosa? Senhores jurados, o nosso bem mais precioso que temos é a vida. A vida de uma pessoa é de suma importância. E todos aqui possuem o direito constitucional de vivê-la, com dignidade, até que ela chegue ao fim, de forma natural. Mas como sabemos, graças aos véus, o senhor Roger não poderá mais usufruir desse direito. Direito este, em primeiro, dado por Deus,
e segundo assegurado e garantido pela nossa Constituição, pois em um ato brutal e desumano foi assassinado pelos réus. O direito à vida, senhores jurados, é um direito fundamental, é inerente a qualquer ser humano após a sua concepção. Faço uma pergunta aos senhores: teria alguém o direito de ceifar contra a vida de um ser humano de forma tão brutal? Senhores, não estamos tratando aqui de uma novela. O que aconteceu foi real. Houve um crime hediondo e os criminosos terão que pagar. Nobres jurados, a eutanásia, que provoca debates até os dias de hoje, é ilegal. Os senhores imaginem um paciente em uma cama de UTI, prestes a morrer, motivo, câncer maligno nos ossos. Os senhores têm a noção da dor, do sofrimento que uma doença rara como essa pode causar em um ser humano? É uma doença que vai corroendo os ossos, corroendo a sua própria alma. E esse ser humano, sem conseguir suportar aquela dor que suplica, ele implora para o seu médico: desligue os aparelhos. O médico não fará. Porque isso, senhores, seria considerado inconstitucional. Seria considerado homicídio qualificado, crime contra a vida. Os senhores estão percebendo o que esses criminosos causaram, senhores? Só há 3 maneiras de se matar um ser humano: dentro de uma caverna, por asfixia, por tortura ou apedrejamento. Agora os senhores imaginem um ser humano que tem a capacidade de pegar uma pedra, se dirigir até o outro ser humano que está indefeso e bater contra a sua própria cabeça, esmagando o seu crânio, e ao vê-lo agonizado no chão, ter a capacidade de cortá-lo, de lacerá-lo, de comer como se fossem verdadeiros canibais. Aonde vamos parar? Roger faleceu, e os 3 homens que são acusados foram as únicas testemunhas. Sim, esse crime foi premeditado. Senhores, a missão do Ministério Público é defender a sociedade de atitudes tão banais como esta. Ora, Excelência, com base no artigo 121, inciso 3º, que diz que matar alguém sob asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel de emboscada é considerado crime qualificado. Nobres jurados, os senhores foram escolhidos para fazer justiça. Portanto, não deixe que uma família que já sofrera tal injustiça, por ter perdido um ente querido, de forma tão cruel e criminosa, sofra a segunda injustiça. E não deixe esses criminosos saírem impunes desse julgamento. Nobres jurados, façam a sua parte. Sejam justos, façam justiça. Quando vocês forem decidir, lembrem-se do juramento que fizeram. Examinar com imparcialidade e proferir a decisão de acordo com os ditames da justiça e da consciência. Essa é a limitação do jurado, não somente o sentimento de justiça de cada um. Quando nos disserem que os jurados podem decidir de qualquer forma, estão errados. Ele não jurou isso, ele jurou outra coisa. E em nome dessa outra coisa, chamada consciência, eu quero dizer a vocês, para condenar os acusados aqui presentes, porque nossa sociedade já não acredita mais em nossas leis. Caso esses vagabundos sejam absolvidos, então, senhores, está mais que provado que houve um homicídio de forma cruel. Isso tem que ficar na mente dos senhores. Muito obrigado.
eu tô tentando passar também. Deixa eu passar. Ué, né? No final? Tá. Você falou 3. Vai ser o tempo de defesa. Tô atrapalhando? Não, Tá atrapalhando? Não, tá não. Excelentíssimo senhor juiz, senhores promotores e colegas advogados, respeitáveis jurados e demais presentes a este julgamento, ao qual me parece no início uma condenação sumária. O dom da vida é dado gratuitamente por Deus. Estamos aqui nos tentando querer usurpar este poder? Ou estamos aqui querendo igualar a criminosos comuns, lhes privando a vida em sociedade de 4 pessoas, que custaram a vida de 11 pessoas. 10 destas foram da equipe de salvamento, e o outro é aquele que doou a sua vida em sacrifício para que esses 4 réus pudessem estar aqui hoje com vida. Pois, conhecendo a necessidade do homem, Deus, já que foi citado pela acusação a figura de Deus, perdoou aquele que seria condenado à morte pelo ato que cometeu. Davi, o rei de Israel, conhecido como o maior rei da história de Israel, mesmo ele sendo rei, não podia escapar à lei ao qual está descrita no livro de 1 Samuel, capítulo 21, de um versículo de 1 a 6, aonde Daniel, numa situação de necessidade, há 14 dias com fome, numa batalha sendo perseguido por os soldados de Saul, ele encontra naquele momento a dificuldade de comida, fome, prestes a morrer, e ele chegou e foi se alimentar, chamado pão da propiciação, que era dado somente aos sacerdotes. Só a eles era lícito comer, e qualquer outro que comesse morreria. Mas Davi, naquele momento de sua extrema necessidade, foi lá e comeu. E diz o texto bíblico que Deus não o condenou à morte, porque viu o seu estado de necessidade. Ele estava prestes a morrer. Então ele não tinha no seu coração a intenção de desobedecer àquela lei. Inicialmente gostaria de abordar os contextos fisiológicos quanto ao funcionamento do corpo humano e científicos que esses homens tiveram expostos de forma simples, até por que não dizer de forma leiga, por não ter formação na área de saúde. Como pode ser constatado por meio de laudos médicos apresentados, consta nos autos, o ambiente aonde estavam era úmido, frio, e em outros momentos quente, onde mesmo apresentava níveis baixos de oxigênio, porque estava ali naquele momento confinado, dezenas de toneladas de pedra o cercavam de um lado e de outro, a dezenas de metros abaixo da terra. Nessas condições, a taxa de oxigênio diminui gradativamente. E nessas situações, causa déficit ou patologias. Isso quer dizer doenças neurológicas que afetam o raciocínio, senhores. Prestem atenção. Senhores jurados, não é fácil o que esses 4 homens, réus aqui, não vagabundos, mas homens respeitáveis da sociedade,
ao qual estavam ali a trabalho, fazendo pesquisas, e tinham boa reputação na sociedade. Então, gostaria que nesse momento ressaltasse isto. Dentro dos sintomas que poderia acontecer pela falta de oxigênio estava crises convulsivas. E como já não bastasse as condições desfavoráveis do ambiente que lhe cercavam, os outros comprovam que não havia suprimento que lhes fornecesse condições nutricionais e a água no local, bem como o estresse dos traumas. Senhores jurados, não podemos negar que a situação daqueles homens era tremendamente crítica. Fisicamente, porque a cada momento, se nós aqui passamos um pequeno período sem uma água, a qual eu posso até relatar nesse momento, minha boca vai secando, a língua vai engrossando, a palavra começa a ficar pesada, porque resseca. Imagine aqueles homens passando aqueles dias todos daquela forma. Fora a questão da própria alucinação, que nós comumente vemos em filmes, quando o homem está num deserto e começa a ver oásis, situações ao qual eles precisam de água, isso tão facilmente constatado de forma leiga para nós, como conhecendo essa situação. Essa situação levaria o indivíduo também à hipoglicemia, isso é, níveis baixos de açúcar no organismo, causando também sinais de confusão mental, sede excessiva até o coma, podendo chegar a essa situação. Diante desse pequeno esclarecimento, para que os senhores sentissem um pouco a realidade daqueles homens, não obstante a tudo isso, eu gostaria de enfatizar, senhor juiz, senhores jurados, que cada caso alencado nos autos, baseado nas formas do direito brasileiro, eu quero dizer, não houve crime. Não houve crime. Vislumbramos uma situação onde ocorreu, sim, uma morte. Não negamos que houve uma morte, mas não houve o crime. E é aqui que nós queremos mostrar com esse trabalho aos senhores jurados que não houve o crime ao qual a acusação imputa aos réus. Reza no Código Penal Brasileiro, no inciso 1º do artigo 23, não há crime quando o agente pratica o fato. No inciso 1, diz o seguinte, em estado de necessidade. Senhores jurados, eu vos pergunto, os senhores sabem o que viria a ser estado de necessidade que a lei está afirmando? E eu vou explicar, na própria lei, no artigo 24, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Alguém aqui está querendo negar que eles estavam prestes a morrer dentro daquela situação, sem comida, sem água, com pouco, vamos dizer inicialmente nos primeiros dias sem água, mas como diz nos autos registrados, pouquíssimo alimento nutricional. Porque a ideia deles não foi sair de casa, senhores da acusação, premeditados a serem sepultados para matar alguém e depois comê-lo. Eles saíram para executar um trabalho, senhores jurados. E diz aqui ainda o texto no artigo 24, que não provocou por sua vontade, nem podia por outro modo evitar. Eu pergunto aos senhores jurados, ilustres cidadãos brasileiros, algum de vocês tem o poder para evitar um terremoto? Algum de vocês tem condições de começar a tremer? Opa, para, que eu tenho que sair da caverna. A mesma coisa aqueles homens.
direito próprio do alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir. Vimos que todos os dispositivos elencados neste artigo estão presentes nas circunstâncias reais que envolvem as vítimas deste evento demasiadamente trágico. Primeiro vimos, conforme consta nos autos, os exploradores estavam em risco eminente e certo de morte. Eu vou buscar um pouquinho, que nós vamos citar lá mais na frente. Quando eles consultaram, depois de 20 dias, lá embaixo, conseguiram através do rádio, que descobriram que Roger havia levado um rádio transmissor, e eles fizeram um igualzinho lá em cima e conseguiram falar depois de 20 dias. Aqueles homens isolados. E a primeira coisa que eles perguntaram: quanto tempo vocês levarão para nos salvar? Eles disseram que no mínimo 10 dias. Se tudo desse certo, se não tivesse outra avalanche. E as chances deles, e ele perguntou para o médico, e a nossa chance de sobreviver a esses 10 dias sem o alimento? O médico respondeu, o profissional da área, dizendo: é escassa a possibilidade de vida. Então, risco eminente de morte. Esperar tudo aquilo e nada acontecer. Senhores jurados, perigo esse, e os mesmos não causaram por ação ou omissão. Perigo foi provado de um fenômeno da natureza, alheios à vontade de todos os presentes. Nota-se que não existia outra forma de evitar a morte de um desses exploradores. Se encontravam submersos em toneladas de rochas, pois nenhum ser humano poderia sobreviver 32 dias sem se alimentar e até beber água. Olhando a questão da história do direito, o direito prevê causas que excluem a licitude. O que seriam essas causas? São normas previstas que eliminam a antijuridicidade da ação praticada pelo agente. Exemplo: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever e o exercício regular do direito. Esses senhores, queridos jurados, condenar esses 4 homens seria o mesmo que condenar um policial ao tentar resgatar as vítimas de um sequestro. Troca tiro com os sequestradores. E no meio dessa situação toda, um morre, os sequestradores morrem. Percebemos que o policial praticou um ato tipificado no artigo 121 do Código Penal brasileiro como crime matar alguém. Porém, esse policial estava no estrito cumprimento do seu dever legal e está resguardado por esse excludente de ilicitude, de justiça. Sua ação o impede de ser condenado, senhores jurados. Estou aqui tentando fazer um paralelo. Gostaria de lembrar aos amados jurados, quando eu falo amados, sim, porque vocês estão com o poder de decidir sobre a vida de um homem. E só através do amor e da compaixão nós podemos levar esses homens a ter verdadeiramente o final ao qual nós acreditamos que vocês chegarão, que é a inocência desses homens. Porque eu quero lembrar que nos depoimentos constantes no alto, quando Roger consultou lá em cima e entrou aqueles 10 dias, eles olharam e observaram a situação e perguntaram de novo, depois de algum tempo, se eles tinham condições de sobreviver a este período.
o médico categoricamente disse que não, seria escasso aquela situação. Mas ao mesmo tempo, passado um período, voltado o silêncio daquele rádio, e eu quero dizer para vocês que esse silêncio durou 8 horas. 8 horas esse silêncio. Com isto, eles estavam ali numa situação discutindo o que poderiam fazer, já que com 20 dias não conseguiam chegar, ainda esperavam mais 10 dias, a situação para eles já estava difícil. Senhores jurados, eu gostaria de colocar aqui a figura de vocês dizendo o seguinte, que aqueles homens, dentro do artigo ao qual nós colocamos, eles estavam numa extrema necessidade. Imagine se aqueles homens, 20 dias soterrados, sem notícia, sem saber se estavam sendo, de uma certa forma, procurados, porque não havia comunicação. E quando conseguiram a primeira comunicação, eles tiveram a notícia que levariam no mínimo 10 dias se tudo corresse certinho. E eles de repente perguntaram, entre eles, o que nós podemos fazer? Roger voltou a entrar em contato e perguntou, e chamou novamente o presidente da comissão dos médicos e inquiriu a ele. Primeiramente, desculpe, senhores jurados, ele primeiro perguntou, se nós comêssemos carne de um de nós, poderíamos sobreviver a esses 10 dias? Naquele momento, Roger, na qualidade de representante deles ali, de líder como ele estava, ele mesmo propôs, e o médico, ao qual era o presidente daquela comissão, de certa forma, angustiado e temeroso, não querendo responder porque era um assunto tão terrível, ele afirmou que sim, se eles comessem, eles poderiam viver. Queridos, eu gostaria de nesse momento lembrá-los que esses homens entraram ali com a intenção de viverem, não de morrerem. Cometeram aquele ato porque entre eles se decidiu, não há outra forma. E eu gostaria nesse momento de pedir aos senhores jurados e os que estão aqui presentes, que por favor fechem os seus olhos, todos, fechem os seus olhos, por gentileza. Por gentileza, senhores jurados. Respeito. Imaginem-se agora, por favor, na condição daqueles réus. Coloquem-se na posição daqueles homens que estavam ali soterrados no escuro, no frio, no calor, faltando ali oxigênio, alimento, desesperado, tendo a notícia de que, passado mais alguns dias, ninguém sobreviveria. Naquele momento, senhores jurados, houve o inevitável. A sorte caiu sobre Lázaro e eles tiveram. Eu gostaria que você imaginasse que isso aqui fosse um fígado humano. Coma para sobreviver. Coma, senhor jurado. Vocês estavam lá dentro. Isso aqui é um fígado humano. Eu quero que vocês sintam a realidade deles num aspecto ao qual, que nível que eles tiveram que chegar para poder sobreviver, porque Roger doou a sua vida para que aqueles 4 homens morressem, e agora a mesma justiça que negou a eles o direito de saber se teriam condições de fazer, de ajudá-los, agora estão colocando eles como réu. Eu peço a vocês, se coloquem no lugar deles e sintam a sua dor. Muito obrigado. Primeira réplica. Primeira réplica. 5 minutos. Valendo. Boa noite, senhores jurados. Boa noite aos meus colegas de trabalho. Gostei muito do discurso